Então, eu vou buscar ferramentas que me ajudem a alcançar esse objetivo o mais rápido possível, da mesma forma que eu quero automatizar as minhas rotinas de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então, esses três pilares também vão nos nortear na hora de escolher qual ferramenta que a gente vai utilizar. E a gente vai ter que levar em consideração alguns critérios. Com base nisso, qual a melhor ferramenta que eu tenho, que eu posso utilizar aqui no meu trabalho para iniciar na automação fiscal? Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 9ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da nossa live de hoje é: qual a melhor ferramenta para iniciar na automação fiscal? Mas antes da gente começar a nossa live de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, seja de um escritório contábil, de uma empresa comercial ou mesmo de uma empresa industrial, como automatizar as suas rotinas de trabalho, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Para se inscrever é super simples, basta clicar no link aqui embaixo desse vídeo, você vai para a nossa página de inscrição, onde você vai colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero Participar. Uma vez na nossa página de Obrigado, você vai clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, é 100% online, é 100% gratuito. Clica, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp que eu espero você lá. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E aí vamos para essa pergunta bastante polêmica, bastante controversa, que é: qual a melhor ferramenta para eu automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? E logo de cara eu já vou te dizer que isso é uma questão muito complicada, porque tem sempre gente defendendo uma ferramenta específica e aí fica aquela guerra. E eu não gosto muito de ir por esse caminho. Eu acho que é muito importante a gente ter algumas informações, alguns parâmetros para acertar aquilo que a gente deseja. Então, o que é que eu quero alcançar? Com base nisso que eu vou escolher a minha ferramenta. Então, tem muita discussão sobre qual a melhor ferramenta, qual a melhor linguagem de programação, qual o melhor ambiente de desenvolvimento, as chamadas IDEs, Então, mas eu não quero entrar nessas questões técnicas não, até porque o nosso objetivo aqui é simplificar o máximo possível o nosso acesso ao mundo da automação fiscal e que a gente consiga o mais rápido possível desenvolver as nossas rotinas, automatizar o nosso trabalho. Então, eu acho que se a gente começa a focar naquilo que é mais importante para a gente, e aqui eu sempre direciono vocês para buscarem sair de uma situação onde vocês trabalham muito, ganham pouco, não tem reconhecimento profissional, para ter mais tempo livre, aumentar o salário e obter reconhecimento profissional. Então, esse é o nosso norte, essa é a nossa bússola, tá? Então, eu vou buscar ferramentas que me ajudem a alcançar esse objetivo o mais rápido possível, da mesma forma que eu quero automatizar as minhas rotinas de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então, esses 3 pilares também vão nos nortear na hora de escolher qual ferramenta que a gente vai utilizar. E a gente vai ter que levar em consideração alguns critérios. Com base nisso, qual a melhor ferramenta que eu tenho, que eu posso utilizar aqui no meu trabalho para iniciar na automação fiscal? Aquela que resolve o seu problema. Então, se a ferramenta X resolve o seu problema, usa ela. Se a ferramenta Y é que vai resolver o seu problema, usa ela. E assim sucessivamente. Porque potencialmente todas as ferramentas que a gente for utilizar de programação, de automação, vão resolver o nosso problema. Não lembra que eu falei lá na nossa live 5 de aquecimento que existem 4 habilidades que a gente tem que desenvolver se a gente quiser automatizar as nossas rotinas de trabalho. Então, quais são essas 4 habilidades? Inserir, alterar, extrair e deletar dados e informações. E a gente complementou isso com TXT, XML, CSV, que estaria enquadrado ali também como uma espécie de arquivo TXT, e planilha, a gente pode colocar banco de dados também, basicamente todo tipo de dados, todo tipo de informações. E por que isso? Porque o nosso trabalho é analisar informações, é analisar dados. E aí vai entrar essa discussão de qual a melhor ferramenta para analisar dados, qual a ferramenta mais recente, mais robusta, mais atual. E aí eu não vou por esse caminho. Por que eu não vou por esse caminho?
Porque eu tenho um objetivo diferente. Meu objetivo é automatizar as minhas rotinas de trabalho, ganhar dinheiro com isso, ter reconhecimento profissional, me sentir bem realizado no trabalho que eu estou fazendo, ganhar mais tempo no meu dia a dia, ajudar a minha equipe, a minha empresa a ter uma produtividade melhor. Então, são esses objetivos que eu vou buscar. E com base nesses objetivos, eu vou escolher uma ferramenta que resolva plenamente os meus problemas. Então, já que o nosso trabalho é analisar e manipular dados, né, e eu quero fazer isso o mais rápido possível, porque eu quero colher esses benefícios o mais rápido possível, eu também vou querer escolher a ferramenta que vai me ajudar a chegar lá mais rápido. Esse é o critério que eu utilizo. Até porque, qual é o seu critério? Meu critério é utilizar a melhor ferramenta. É muito comum, quando a gente está aprendendo uma habilidade nova, a gente querer o melhor equipamento. Por exemplo, eu vou aprender a tocar violão. Então, eu vou pesquisar lá nas lojas de instrumentos musicais qual o melhor violão que tem. E eu vou querer comprar esse melhor violão. Se eu tiver dinheiro, então, ganhou. Porque eu vou querer o mais caro possível, porque a gente acredita que o equipamento que a gente está utilizando vai determinar o nosso desenvolvimento, vai fazer o nosso desenvolvimento mais fácil. E muitas vezes não vai, tá? Então, você compra um violão mais caro que existe e você poderia aprender num violão mais simples e muitas vezes você não consegue diferenciar. Por que que esse aqui é mais caro? Por que que a sonoridade desse é melhor e a do de cá não é tão boa assim? Você não consegue distinguir isso no início, né? Quando você está começando. Então, quando você vai se orientando pelo qual é o melhor do mercado, isso acontece também muito com o celular, qual é o melhor celular que tem? Você quer comprar sempre o melhor. E aí o mercado se aproveita disso. A cada 6 meses tem um novo celular melhor. A cada 1 ano tem um novo celular melhor. E aí você fica o tempo todo trocando de celular, ou tentando comprar as coisas que são mais high-tech possíveis. E você esquece da base. O mais importante, que é você desenvolver a habilidade primeiro. À medida que você vai desenvolvendo a habilidade, que você vai vendo, inclusive, se você dá para aquela coisa mesmo, se aquilo ali é para você, você naturalmente vai buscando ferramentas que vão te auxiliar ou facilitar mais a sua vida. Mas no início, o desejável é que você opte por aquilo que vai fazer você chegar o mais rápido possível no seu objetivo, tá? E é essa linha de raciocínio que eu procuro seguir aqui. Então, como todas as ferramentas potencialmente vão resolver o meu problema, qual que eu vou escolher? Posso escolher qualquer uma? E aí entram esses critérios que eu falei para vocês. Eu vou buscar aquela que me trouxer o resultado o mais rápido possível. Porque é isso que eu quero no final das contas. Eu quero ter resultado. E o meu objetivo não é usar a ferramenta mais tecnológica que existe, ou não é estar o mais atualizado possível. Porque se eu quiser usar a ferramenta mais tecnológica, a cada 6 meses eu vou ter que estar trocando de ferramenta. Porque uma pessoa vê alguma deficiência que tem naquela ferramenta que está na crista da onda, desenvolve uma nova ferramenta que resolve aquele problema. Aí agora todo mundo vai ter que migrar para aquela nova ferramenta? Não. Tá? Então, se a gente for utilizar esse critério aí, a gente vai estar o tempo todo tendo que aprender coisas novas. Isso é muito bom aprender coisas novas, só que sem avançar muito, porque eu vou aprender um pouquinho da tecnologia A, não, agora a tecnologia boa mesmo é a B. Aí eu vou abandonar o que eu aprendi na A para procurar aprender a B, e aí eu não consigo chegar em resultados palpáveis, tá? Eu não consigo alcançar resultados consistentes, e não é isso que a gente quer. A gente quer primeiro desenvolver uma base, um conhecimento que vai permitir a gente automatizar as nossas rotinas de trabalho, já ter resultados com isso o mais rápido possível, e a partir daí, se for necessário, né, muitas vezes não é, 99% das vezes não vai ser necessário, eu vou buscar uma outra tecnologia para me atender em uma outra situação, tá? Então, qual a ferramenta, então, já que eu posso escolher qualquer ferramenta, a ferramenta que eu recomendo que você utilize, que você aprenda primeiro, tá? Eu utilizo a ferramenta aqui que é o VBA. Utilizo também algumas outras linguagens, estou aprendendo, inclusive. Mas assim, até hoje não teve nenhum problema que eu não consegui resolver utilizando essa ferramenta. E o que é VBA, para quem não sabe, né? É o Visual Basic for Applications. Basicamente, é uma linguagem de programação que a gente tem dentro do Excel. Não só do Excel, a gente tem dentro do pacote Office como um todo, né? Tem lá o Word, o Outlook, o Excel, o PowerPoint, o Access. Então, essas ferramentas do pacote Office, elas têm por trás uma ferramenta, uma linguagem de programação muito poderosa, que é o VBA, que é o Visual Basic for Application. E é essa ferramenta que a gente vai utilizar
ao longo da próxima live, né? Inclusive a gente vai fazer uma live mão na massa, a gente vai construir juntos a sua primeira aplicação, a sua primeira automação, e é essa ferramenta que a gente vai utilizar ao longo da semana da automação fiscal. E por que eu escolhi essa ferramenta? Tá? Tem alguns motivos para a gente selecionar essa como a nossa ferramenta inicial e principal. Primeiro, ela ainda é amplamente exigida no mercado de trabalho. Eu mostrei para vocês quando a gente estava estudando lá na live 3, quando a gente falou sobre o tamanho do mercado para automação fiscal, que as empresas estão buscando profissionais que tenham conhecimento, algum conhecimento em automação, Excel e Power BI. Então, o Excel ainda está nessa lista, é um dos softwares mais utilizados do planeta para resolver os problemas do dia a dia. E por que ele é um dos mais utilizados? Isso aí já está defasado, já está velho, a gente já tem linguagens mais modernas. E aí a gente volta para aquele ponto. Você quer a linguagem mais moderna ou você quer a linguagem que vai te ajudar a resolver o seu problema mais rápido possível? Então, sempre é esse ponto que a gente tem que estar analisando. Não seja errado você aprender a linguagem mais moderna. Mas, cara, você já está tendo resultado? Você já consegue resolver os problemas do que você tem no seu dia a dia de forma rápida, de forma simples? Por que eu falo isso? As ferramentas mais modernas, muitas vezes, elas não existem no seu computador. Você vai precisar instalá-las, você vai precisar configurá-las, e muitas vezes, vamos pegar o Python, por exemplo, que é o queridinho do momento, né? Eu, inclusive, estou aprendendo Python, acho uma linguagem de programação sensacional. Porém, para quem está aprendendo, para quem está dando os primeiros passos, cara, você vai ter que baixar o programa, você vai ter que instalar, você vai ter que configurar um negócio chamado variáveis de ambiente, que tem gente que não sabe nem o que é isso. Você vai ter que baixar pacotes dentro do seu computador, fazer as instalações. Se você quiser criar uma janelinha para poder mostrar as informações, você vai ter que baixar um pacote. Se você quiser pegar os dados que você trabalhou, que você manipulou e exportar para uma planilha Excel, você vai ter que baixar um pacote. Você vai ter que estudar, e não é só baixar o pacote que está resolvido, você tem que estudar a documentação daquele pacote, você tem que saber o que é que aquilo faz. Então tem uma série de coisas que você precisa saber, de que você precisa fazer, que no Excel você não tem nada disso. É basicamente abrir e começar a automatizar as suas rotinas, tá? Mais uma vez, não estou dizendo que o Python é ruim, né? Antes o pessoal vem aqui e tacar pedra em mim. Eu, inclusive, estou aprendendo, gosto muito da linguagem, mas eu acho que para quem está começando, para quem está aprendendo, essa talvez não seja a melhor opção por causa da curva de aprendizado. Eu tenho que aprender muita coisa antes sobre configuração do computador, né? O sistema operacional, o usuário que você vai utilizar muitas vezes influencia isso, então você tem que usar um usuário que não tem espaço. Então tem uma série de complicadores que vão, no momento em que você está aprendendo, que você está desenvolvendo essa habilidade, a gente quer remover isso. A gente quer ter logo os primeiros resultados, porque ter os primeiros resultados incentiva você a querer continuar avançando nesse mundo da automação fiscal. Então, considerando tudo isso, a melhor opção que eu vejo no momento é o próprio Excel. Na verdade, não é Excel, a gente vai trabalhar com a ferramenta ali por trás do Excel, né, do pacote Office como um todo, que é o VBA. Então, ele vai ajudar a gente a alcançar os nossos primeiros resultados muito rapidamente. Inclusive, hoje, nessa live, você já vai sair daqui sabendo criar a sua primeira função. Então, já tem tudo que a gente precisa praticamente instalado, com pouquíssimas configurações, a gente já começa a utilizar essa ferramenta e no final das contas o que a gente quer é isso, né? A gente quer chegar no resultado o mais rápido possível, a gente quer o mais rápido possível por esses benefícios aí, de ter mais tempo livre, aumentar o salário e obter reconhecimento profissional. Então agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai fazer umas configurações básicas. Eu vou apresentar a vocês formalmente o VBA e a gente vai fazer algumas configuraçõezinhas que vão ajudar a gente a desenvolver as nossas automações de uma maneira muito mais rápida, mais prática, mais segura. Então vai se preparando aí, abre o seu Excel que eu vou compartilhar a tela para a gente fazer isso juntos a partir de agora. Então vamos nós, estou aqui já na minha planilha e a gente vai começar agora a entender como é que funciona esse mundo, né, da automação fiscal de uma forma um pouco mais prática. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é a gente habilitar aqui a chamada guia desenvolvedor. Então, através dessa guia que a gente vai acessar os recursos de programação que vão ajudar a gente a automatizar as nossas rotinas de trabalho. Como é que eu faço isso? Então, qualquer aba aqui que vocês tiverem, tá? Tanto faz, clica com o botão direito, pode ser em cima de um botão, pode ser no espaço vazio, pode ser onde vocês quiserem. E vai clicar aqui, ó, em personalizar a faixa de opções. Clicou aqui, ele vai abrir essa janela para a gente.
E aí, você vai vir aqui, ó, personalizar a faixa de opções. Vai clicar aqui nessa opção, normalmente eu já vim habilitado aqui. E você vai marcar, ó, essa caixinha, ó, desenvolvedor, tá? Vou marcar aqui, ó. Pronto. Vou vir aqui e dar um OK. Beleza? E agora, eu tenho aqui a guia desenvolvedor habilitada no meu computador, tá? No meu Excel. E aqui é a porta de entrada para a gente acessar o mundo das nossas automações, beleza? Onde é essa porta de entrada? É aqui, ó, Visual Basic. Vê que ela é bem escondida, né? Então você tem que habilitar uma opção que normalmente não está habilitada. Aí você tem um linkzinho aqui, e através dele a gente pode clicar nesse botão ou pode usar também esse atalho aqui que é o Alt F11. Então vou clicar aqui, Visual Basic, e a gente acessou o nosso ambiente de desenvolvimento, que aqui é o VBE, que é o Visual Basic Editor. É aqui onde a gente vai editar, onde a gente vai construir as nossas automações fiscais, tá? Ah, eu não quero fazer um teste aqui, estou na guia desenvolvedor, vou voltar lá, vou desabilitar essa guia, vou usar o comando Alt F11. É uma maneira de você acessar diretamente o ambiente de desenvolvimento, tá? Sem precisar fazer a habilitação lá da guia desenvolvedor. Mas eu acho legal a gente habilitar, porque nem sempre a gente vai ficar lembrando desses comandos, né? Então, eu vou dar aqui vou habilitar, deixar sempre habilitado aqui, embora a gente não vá, dificilmente a gente vai usar esses recursos que já tem aqui, a gente normalmente vai acessar esse ambiente de desenvolvimento e é aqui onde a gente vai fazer as nossas automações, beleza? Então, próximo passo. Já fiz a primeira configuração, a gente vai agora mostrar o jeito certo de você salvar um arquivo. Então, você salvar uma planilha Excel é diferente de você salvar uma automação utilizando essa ferramenta. Então, como é que você vai fazer? Vou fechar aqui, tá? E a gente vai salvar, ó, tá aqui como pasta 1, vou clicar no botão salvar. Vou vir aqui em mais opções. Vou procurar uma pastinha aqui para a gente salvar o nosso projeto. Vou vir aqui em aula. E aqui, ó, eu vou colocar o nome de primeiros passos, tá? Vou colocar aqui um espacinho. Como é que eu vou salvar? A gente tem essa extensão aqui, ó, XLSX, tá? Então eu vou vir aqui e vou selecionar esta outra opção, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, com a extensão XLSM. É essa extensão que a gente vai utilizar para salvar os nossos projetos de automação. Se você salvar com uma extensão diferente dessa, salvar com XLSX, você vai simplesmente perder tudo aquilo que você já tinha digitado antes, tá bom? Então, marca essa aqui, ó, habilitada para macro, salvar, pronto. Agora meu projeto está salvo, embora a gente não tenha construído nada ainda, mas já está tudo prontinho aqui para a gente, tá? Então, quando eu salvar, ele já vai salvar do jeito certo e eu não vou correr mais o risco de perder as informações aqui do que a gente vai desenvolver hoje, tá? Hoje é basicamente para a gente configurar as variáveis de ambiente, testar algumas funções, algumas rotinas, e aí na aula que vem, sim, a gente vai começar a desenvolver de verdade. Então, vou dar um Alt F11 aqui, já para a gente ir desenvolvendo esse conhecimento. E agora, ó, eu vou vir aqui em ferramentas, opções. Vamos clicar aqui e a gente vai configurar a nossa janela. O meu já está configurado, tá? E eu vou deixar essa janela aqui. Vocês podem dar um print ou pode pausar o vídeo e deixa a sua janelinha aqui de opções exatamente igual como tá essa minha aqui que eu mostrei para vocês, tá certo? Então deixa assim do jeitinho que tá. Depois que tiver OK, clica aqui para confirmar. E agora a gente vai criar o nosso primeiro módulo. Então o módulo é o ambiente onde a gente escreve o nosso código, onde a gente faz a nossa automação fiscal acontecer. Então vou nesse espaço vazio aqui, ó, projeto VBA, tá? Essa é a janela onde a gente vai ter os arquivos, né? Então aqui a planilha 1, que é esse arquivo aqui, ó, essa planilha aqui que está aparecendo, é justamente essa imagem aqui. E esse aqui de cima, essa pasta de trabalho, é a pasta de trabalho como um todo. Então você tem dois ambientes aqui, né? Você tem a pasta de trabalho, que comporta as planilhas, e vai comportar também os módulos que a gente vai utilizar. Como é que eu faço para criar um módulo? Clicar com o botão direito do mouse, inserir um módulo. Pronto, é aqui onde a gente vai criar as nossas automações, beleza? Esse texto aqui, Option Explicit, se o seu não estiver aparecendo, porque provavelmente a sua caixinha aqui, ó, não está igual a minha, tá? Então essa caixinha aqui tem que estar marcada. Requerer declaração de variável.
E aí ele vai colocar esse texto aqui em cima pra gente, beleza? Pronto. Então, próxima coisa que eu quero mostrar para vocês, essas janelinhas aqui, tá vendo? São as janelas que vão ajudar a gente a fazer algumas verificações de forma mais rápida. Então, as duas mais importantes são essas duas aqui, ó. Janela de verificação imediata e a janela de variáveis locais. Essa aqui a gente utiliza também, mas nem sempre, tá? Em situações mais específicas. Então, eu vou fechar aqui e eu vou mostrar para vocês como configurar. Provavelmente vocês veio mais ou menos assim, tá? Com essas duas janelas aqui e aqui com fundo cinza, porque não tinha nenhum módulo criado. Então, como é que eu faço para deixar essa janela preparada para a gente fazer os nossos desenvolvimentos? Eu vou vir aqui, ó, no menu exibir. E aqui eu tenho todas essas janelinhas que apareceram aqui. Então, eu tenho o código, eu tenho aqui objeto. Basicamente, se eu clicar aqui, ó, código, é aqui onde eu estou, né? E se eu clicar aqui em objeto, é uma dessas planilhas, tá? Então, é como se ele alterna. Se eu der um Alt F11 aqui também, ó, ele volta para a planilha. Se eu der Alt F11, ele volta para cá. Então, ele vai ficar alternando entre esses dois. Mas o que interessa para a gente é aqui, ó, a janela de verificação imediata, tá? A janela de variáveis locais e a janela de inspeção de variáveis. Essa janela que a gente está vendo aqui, ó, é a janela de projeto, que é essa daqui, ó, Project Explorer, tá? Então, se eu der um Ctrl R, que ela já está habilitada, acho que ela só serve para habilitar. Vou fechar tudo aqui, tá? E aí vamos fazer do zero. Então, exibir, VBA Project Explorer, ela aparece aqui. Vou lá exibir, janela de propriedades, ele vai trazer também. Então, ele vai encaixando aqui pra gente, tá? Então, dessa forma, se o seu não tiver aparecido por qualquer motivo, dessa forma que você vai fazer para aparecer o projeto. E aí, seguindo, a gente vai clicar aqui, ó, em janela de verificação imediata, né, o Ctrl G, e ele já vai trazer para a gente encaixar aqui a janela de verificação imediata, que a gente usa bastante para fazer diversas verificações aí ao longo do nosso projeto. Depois a gente vai vir aqui em exibir, vamos clicar aqui em variáveis locais, e ele já vai encaixar também aqui a janela para a gente. E com isso a gente vai conseguir enxergar quais são as informações que tem em cada variável que a gente está trabalhando. Eu vou explicar o que é variável, pode ficar bem tranquilo, que vai ser bem do zero mesmo para você que está começando agora. E por fim, exibir a janela de inspeção de variáveis. Cliquei aqui, pronto. Ele já configurou aqui todo o nosso ambiente. É basicamente isso que a gente vai precisar para desenvolver as nossas automações. E agora é só imaginação, né? É só a gente começar a construir o código que a gente vai usar no nosso dia a dia. Então, reza a lenda que todo mundo que está aprendendo, né, a automatizar, está aprendendo a programar, tem que fazer uma rotina específica. Se não fizer essa rotina, nada que a pessoa fizer no mundo da automação vai dar certo. Então, como eu não quero que vocês passem por isso, a gente vai começar com essa rotina que chama Hello World, né, que é Olá Mundo. Então, eu vou ensinar vocês a criar isso. Você vai chegar aqui, no seu módulo, tá? Módulo 1 normalmente, e a gente vai criar a nossa primeira rotina. Então, vou botar public sub. Vou botar Olá Mundo. E vou dar um enter. Pronto. Essa é a estrutura básica aqui da nossa rotina. Então, a gente criou uma rotina chamada Olá Mundo, que é simplesmente para introduzir vocês aí no mundo da automação. Vou nessa linha aqui, no espaço entre os dois, vou dar um tab. E aqui a gente vai dar o nosso primeiro comando. Então, msg box, tá? É uma caixa de mensagem. E a gente vai escrever uma coisa nessa caixa de mensagem. Vamos dar um espaço aqui e eu vou colocar, ó, entre aspas duplas, tá? Aspas duplas abrindo e fechando. Olá, mundo. Vou colocar aqui uma exclamação. Pronto. Então, essa aqui é sempre a primeira automação que você vai construir. Se você não quiser ter azar aí, né? Claro que é uma brincadeira, mas é sempre o primeiro exemplo que a gente utiliza aí para quem está começando a automatizar. Então, vou vir aqui, vou dar um play, tá? A gente pode usar esse botãozinho aqui de play, pause e stop. E eu clico dentro da instrução, tá? Dentro desse procedimento, que a gente chama de procedimento. E aí eu vou dar um play aqui, ó. Pronto, ele já executou para a gente, trouxe para mim, ó, Olá Mundo, e eu tenho aqui o OK. Beleza. E que eu tenho mais aqui, ó? Eu tenho algumas outras opções, tá? Então, por exemplo, vocês viram que cliquei aqui e dei o play, e eu posso também dar o F5. O F5 aqui, então, mesmo resultado, tá?
Eu tenho aqui o Olá Mundo, um botãozinho de OK para fechar. E aqui eu tenho Microsoft Excel. Mas eu não quero que apareça Microsoft Excel, eu quero colocar uma outra mensagem. Então, beleza, eu vou fechar aqui ou dar um OK. Vou voltar e eu vou colocar aqui uma vírgula. E ele está perguntando qual tipo de caixa de mensagem que você quer exibir. Tem vários tipos, tá? Eu vou botar aqui VB Information. Pronto. E agora eu vou dar de novo o comando para executar. Observe que agora apareceu esse íconezinho aqui, ó. Eu começo a customizar a caixa do jeito que eu quiser. Dá um OK. E por fim, vamos colocar aqui, ó, um título na nossa janela. Eu não quero colocar Microsoft Excel, eu quero colocar, sei lá, minha primeira rotina. E aí, eu vou dar um play de novo, sempre lembrando de clicar aqui, tá dentro da rotina. Se eu clicar fora, ó, tem um play, ele não vai funcionar. Ele vai perguntar, você quer executar o quê? Tá? Então, eu vou dizer para ele o que, é que eu quero executar e ele vai fazer isso para mim. Então, ó, a minha primeira rotina, Olá Mundo, OK. Legal. Então, vocês acabaram de construir a primeira rotina de vocês. Mas, como isso aqui é um canal de automação fiscal, seria muito legal que a gente conseguisse criar algo que fosse útil já no nosso trabalho do dia a dia, né? Então, eu vou mostrar para vocês como criar funções que vocês podem utilizar aqui dentro do próprio Excel, tá? Tem muita gente aí que já tem um certo conhecimento em Excel. E a gente pode, inclusive, criar ferramentas, criar funções para utilizar dentro do Excel. Digamos que, por exemplo, eu quero criar aqui uma função para calcular o PIS e a COFINS. Então, normalmente a gente vai colocar aqui, vamos lá, faturamento. Vou colocar aqui, vou colocar base, né? Base de cálculo. Aqui a gente vai ter uma alíquota, né? Então, VPIS, vamos colocar assim. E aqui a gente vai ter VPIS, que é o valor do PIS. Então, basicamente seria isso. A gente faria esse cálculo de forma manual, tá? Então, eu vou criar uma rotina que já vai fazer isso para mim. Eu só vou informar a base de cálculo, não vou precisar do percentual. E eu já vou ter o resultado dessa conta aqui. E aqui eu vou ter depois o VCOFINS. Vai fazer a mesma coisa para mim. Beleza? Eu vou configurar aqui ó, como número, um valor, né? Base de cálculo também. E eu vou lançar o valor da base de cálculo e vai calcular o PIS e COFINS para mim. Claro que é uma rotina super simples, mas a ideia é que vocês entendam os conceitos básicos. Eu vou dar um Alt F11 de como criar uma função. Então, public function. Vou botar aqui, ó, VPIS cumulativo. A gente tem PIS cumulativo e não cumulativo. Então, como é que eu vou fazer para criar essa rotina do VPIS cumulativo? Já criei minha função, dá um tab aqui sempre para deixar o nosso código organizado. Eu vou voltar o PIS cumulativo, com C aqui, beleza. Vou fechar. Se eu vir aqui agora, ó, der um igual, e botar aqui VPIS, olha só, já apareceu aqui, ó, VPIS cumulativo. Só que isso aqui não faz nada, tá? Não vai trazer nenhum resultado para mim, porque eu não pedi para ele fazer nada ainda. Mas eu já criei uma integração, já tenho uma função que eu consigo usar dentro do Excel e eu posso utilizar isso para fazer coisas muito mais complexas, como, por exemplo, calcular a MBA ajustada de ICMS. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa função. Então, eu vou pegar, basicamente, eu quero apresentar quando você está usando uma rotina, uma sub, você executa o que está aqui, aparece lá a informação que tem que aparecer e acabou, morreu aqui. No caso de uma função, não, você vai retornar um valor para o usuário. É tipo uma calculadora, você coloca lá na calculadora 2 mais 2, ele te retorna, ó, 4. Então, no caso de uma função, é exatamente isso que ela faz um processamento e retorna para a gente um resultado. Para que a minha função retorne resultado, eu tenho que pegar o nome da função, o próprio nome dela, e colar aqui, ó, e dizer que ela é igual a aquilo que eu quero fazer. Então, a minha função VPIS cumulativo é igual a, eu vou botar aqui, ó, BCPIS vezes 0,65. Desculpa, 0,0065, que é o percentual, né? Então, 0,65%. Então, a gente vai escrever dessa forma, tá? Você não vai escrever 0,65%, porque isso vai dar erro. Então, você vai colocar 0, ponto, aqui a gente usa o ponto, não a vírgula, 0065. Pronto. Então, isso aqui é o suficiente para ele calcular para a gente o PIS com base numa determinada base de cálculo. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, vou colocar igual VPIS cumulativo e vou colocar aqui minha base
fechar parênteses, dar um Enter. Opa, deu erro de valor, porque não coloquei nenhum valor. Então, vou colocar aqui R$1.000. Continua dando erro. Por que está dando erro? Por um detalhe muito importante. Eu não defini quais são os parâmetros dessa função. O que é parâmetro? É o que vem dentro dos parênteses aqui. Então, eu tenho que dizer que essa função vai receber um parâmetro, que no caso seria a base de cálculo do PIS, e com essa informação, ela vai fazer o cálculo para a gente aqui. Beleza? Então, como é que eu faço para informar isso? Eu vou chegar aqui, e vou colocar bival, e vou dizer BC, PIS, e vou dar um tipo para esse dado, tá? Então, um número com casa decimal, a gente chama as double, desse jeito aqui, double, tá? Então, eu vou informar isso aqui, isso é um parâmetro. Estou dizendo, você quer que eu calcule o valor do PIS cumulativo para você? Beleza, mas para isso você tem que me dar a base de cálculo do PIS. E aí, pegando a base de cálculo do PIS, eu vou pegar essa base que ele me deu, calcular por 0,65% e retornar para ele o resultado. Então, vamos ver se vai funcionar agora. Vou voltar para cá, vou entrar na rotina, dar um Enter, já funcionou. Tá vendo? Então, vamos fazer de novo. Igual, VPIS cumulativo, clica aqui 2 vezes, abrir o parêntese, volto aqui, seleciono, né, a base de cálculo que eu quero e vou dar um Enter. Funciona se eu colocar o valor direto também? Vamos ver, vamos testar. Então, vou colocar aqui R$1.000, dar um Enter e funcionou, deu certo, tá? Eu quero fazer a mesma coisa agora para o COFINS. Então, eu vou dar um Alt F11, vou vir aqui, copiar toda essa rotina, colar aqui embaixo, e aí eu vou agora mudar de BC PIS para BC COFINS, maiúsculo aqui, e aqui onde está PIS, eu posso até fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z, tá? Tá exatamente igual. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todo esse código, e eu vou mudar tudo que tiver PIS, eu quero que vire COFINS. Eu vou dar um Ctrl L de lápis, para abrir essa janelinha aqui de localizar. Tá? Eu vou colocar aqui, PIS. Vou clicar aqui em substituir. Ele vai abrir essa janelinha. Na mesma janela, na verdade, só que agora com uma opção a mais. E eu vou trocar aqui por COFINS. Então, estou dizendo, tudo que for PIS, troque para COFINS. E aqui eu vou dizer aonde que eu quero que ele faça isso. Tá? Pode ser no procedimento atual, que é nesse procedimento que a gente está. Pode ser no módulo atual, que é esse módulo aqui, né? Dentro disso aqui você pode criar vários módulos. Pode ser no projeto, ou seja, qualquer lugar, qualquer coisa que tiver aqui essa parte de trabalho, na planilha, no módulo, onde quer que apareça a palavra PIS, ele vai trocar pela palavra COFINS. E pode ser no texto selecionado. Tá? Então a gente pode utilizar aqui, normalmente eu uso no texto selecionado. Então selecionei, ele está selecionado aqui o que eu quero que ele altere, ele vai focar apenas aqui. Vou dar um substituir todas. Clicar aqui. E aí, foram feitas 4 substituições. Vamos contar, 1, 2, 3, 4. Beleza, então tá certinho. Vou dar um OK. Olha lá, ele já fez a modificação aqui do valor do PIS para COFINS. Agora vamos fazer um teste. Vou copiar aqui, o valor do PIS, colar aqui, vou clicar aqui dentro do procedimento, vou dar de novo um Ctrl L e vou vir aqui, e vou colocar PIS de novo, vou clicar em procedimento atual, é nesse procedimento aqui onde eu estou, tá? Vou pedir para substituir o COFINS, vou marcar de novo o procedimento atual, você entende que é esse procedimento aqui, vou pedir para substituir. Vamos ver? Vou lá, substituir. Pronto. Agora ele veio para outro procedimento. Ele já mudou para módulo atual. Não é esse que eu quero procedimento atual. Então, esse procedimento atual aqui, a gente está vendo que não funciona muito legal, né? Substituir. Ele volta para cá. Então, não é muito legal de usar. Vamos usar sempre o texto selecionado, tá? Eu vou apagar aqui, para vocês verem a diferença. Então, seleciona o que você quer alterar, coloca lá a palavra que você quer mudar e você consegue replicar isso de uma forma muito mais rápida. Aqui eu só vou mudar o percentual, né, que aqui é 3%. Pronto. E agora a gente vai fazer o nosso cálculo. Vou fechar aqui. Igual. Vai ver COFINS cumulativo. Selecionar minha base. Fechar o parêntese, dar um Enter. Pronto, olha lá. R$30, tá? Então,
Criei aqui 2 rotinas que vão me ajudar a calcular aí o PIS e a COFINS de forma direta. Claro que isso aqui é muito simples, tá? Dá para fazer coisas muito mais complexas do que isso, mas a ideia por trás aqui era explicar justamente para vocês a diferença entre o que é uma sub, né, o que é um procedimento, uma rotina, e o que é uma function, que é uma função que vai retornar um resultado para a gente. Então, vocês viram que ela retorna um resultado aqui, e aqui ela não retorna um resultado, ela simplesmente executa o que tem que executar. Beleza? Te passa parâmetros, né, na função, você me dá uma informação e eu te devolvo essa informação trabalhada, que eu faço um processamento dela e te devolvo o resultado. Então, basicamente é assim que funciona uma função. E é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje. Eu queria explicar para vocês. Então, configuramos, né? Só um breve resumo do que a gente fez hoje. Faltou salvar, né? Vou clicar aqui, ó, salvar. Pronto. E tá salvo aqui a nossa rotina. Fizemos as configurações, né? Habilitamos a guia desenvolvedor. Aprendemos como configurar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. Já entendemos a diferença entre uma rotina e uma função. E agora a gente está preparado para começar a desenvolver a nossa primeira automação fiscal de verdade. Então, vou encerrar aqui esse compartilhamento e vou voltar para a gente encerrar a nossa live de hoje. De volta aqui, então, espero que você tenha seguido a aula junto comigo aí. Se não conseguiu seguir, depois volta, assiste ela novamente, que ela vai ser muito importante para a nossa próxima live, para a nossa live 10 da semana da automação fiscal, de aquecimento, né, para a semana da automação fiscal. E aproveitando, eu quero convidar, reforçar o convite para você se inscrever para participar desse evento, que é 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou ensinar como você pode automatizar suas rotinas fiscais e tributárias para que você tenha mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional. Se você ainda não se inscreveu, clica no link aqui embaixo, vai lá, faz a sua inscrição, coloca seu e-mail, clica em quero participar. A página de obrigado tem um botãozinho verde que você vai clicar para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações e todas as atualizações sobre o que vai rolar na semana da automação fiscal. Mas é isso, gratidão por ter me acompanhado até aqui e eu espero você na nossa próxima e última live de aquecimento para a semana da automação fiscal. Até lá, tchau, tchau!